Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus, no capítulo 5, versículo 6. Que sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do céu, o nosso encontro do grupo familiar na Igreja Batista Monte Gerizim, aqui na Península Itapajipana, onde nós nos reunimos durante a semana em casas, nas casas, em grupos, onde a gente traz as pessoas para a nossa casa, irmãos da igreja, para termos comunhão, onde nós podemos e também temos encontrado com outras pessoas individualmente, através do celular ou através de uma imagem espelhada na TV, mas a gente pode falar de Jesus para alguém, para um vizinho. Talvez você esteja com alguém do seu lado, um vizinho, um amigo, um familiar, que você tem evangelizado, tem falado de Jesus, tem trazido para perto para orar com você sobre dificuldades que a pessoa tem vivido, sobre inquietação no coração. Esse dia é o dia da gente se encontrar e falar como encontrar a bem-aventurança do Senhor, aonde nós podemos falar sobre como seremos bem-aventurados. Esse é o dia que nós nos reunimos fora da igreja, sendo igreja, no contexto de igreja, falando do grande amor de Deus para a sua igreja, para que sejamos então, encontremos a bem-aventurança do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa bem-aventurança, como eu tenho repetido todos os outros vídeos anteriores, é a ideia de sermos contentes, felizes mais que felizes, alegres, abençoados por Deus. E para sermos alegres, no que esse texto nos ensina, é que aquele que é bem-aventurado, feliz mais que feliz, que é contente no Senhor, ele tem fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é uma metáfora interessante porque nós não podemos ficar sem comer nem de beber. Nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós sentimos fome, nós sentimos sede, nós sentimos vontade, nós sentimos desejo de comer, de beber. A gente precisa beber água para poder saciar a nossa sede, a gente precisa beber um suco saboroso para saciar a nossa sede, a gente precisa comer uma comida, a gente precisa saciar. Então, ser bem-aventurado nesse texto aqui é aquele que tem desejo, que busca, que tem entendido que precisa ter uma necessidade que só pode ser saciada quando, então, na comparação de comer e beber, é uma metáfora muito interessante porque é um desejo intenso. Comer e beber é um desejo intenso do ser humano, é intrínseco ao ser humano, é fisiológico, é mais do que psicológico, é a ideia de que nós necessitamos, nós precisamos comer e beber. Então, aquele que tem fome e sede de justiça, nessa comparação da metáfora, é um anseio comparável à necessidade que cada um tem, o corpo humano tem, que é impossível de desconectar. Só seremos, então, bem-aventurados, contentes mais que contentes, felizes mais que felizes, quando tivermos essa necessidade de justiça. Justiça, claro, é o termo grego diakaioskene, que refere-se a uma condição de estar em conformidade com a vontade de Deus. Justiça é estar em conformidade com a vontade de Deus, não com a nossa própria justiça. Justiça, esse desejo pela justiça é um desejo de estar em conformidade com a vontade de Deus. Sugere de que são para aqueles que buscam essa justiça, que buscam intensamente, que sentem o desejo de cumprir com a vontade de Deus, de estar em conformidade com a vontade de Deus, com a sua palavra. Todos esses, então, que serão bem-aventurados, contentes mais que contentes, porque buscam e tentam saciar a sua sede, a sua fome na justiça de Deus, de cumprir com a vontade de Deus, aí diz, eles serão fartos. Todas as vezes que nós buscarmos a saciedade em qualquer coisa temporária, passageira do que esse mundo nos propõe, nunca seremos contentes.
Mas todas as vezes que a gente buscar saciar essa fome, essa sede de justiça, de estar em conformidade com a palavra de Deus, então seremos saciados. O que diz o texto? Seremos fartos. A ideia de sermos fartos implica não apenas numa satisfação temporária, mas numa plenitude de duradoura, eterna, da vontade de Deus, que vem de Deus. Quando eu olho para o Salmo 42, versículo 1, que diz: como uma corça anseia pelas águas, pelas correntes de águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A corça, nesse contexto do Salmo 42, é um animal frágil que é uma presa de animais que estão na cadeia alimentar acima dele. E quando ele bebe água, ele transpira menos e ele consegue camuflar o seu odor para que os inimigos naturais, para que os animais que estão acima dele na cadeia alimentar não o encontrem, não sintam o seu cheiro. Então a ideia dessa comparação nesse texto do Salmo 42 é que quando a gente tem sede de Deus, sede da vontade de Deus, a gente é camuflado do inimigo das nossas almas. A gente é escondido em Deus. Quando a gente bebe dessa água, quando a gente é saciado nessa água, quando a gente busca o Espírito Santo, quando a gente busca a palavra de Deus, quando ela penetra na nossa alma, quando ela sacia a nossa fome, a nossa sede, nós somos camuflados, escondidos do inimigo das nossas almas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, de cumprir com a vontade de Deus, de ouvir a voz de Deus, de seguir a sua palavra, porque aí sim nós seremos fartos, saciados. Lá em Isaías 55, 1 diz: ó vós todos os sedentos, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite, o alimento, o sustento, a saciedade. Romanos 14, 17 nos ensina também algo muito interessante, porque ele fala sobre essa saciedade, essa justiça, e diz assim, Romanos 14, 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Esse versículo enfatiza que a verdadeira essência do reino de Deus e a saciedade está na justiça que nós buscamos continuamente. E essa justiça é cumprir com aquilo que Deus nos determina por conta da sua palavra como princípio e não como ordem. Portanto, então, a busca pela justiça chama-nos a cultivar um desejo profundo e sincero de cumprir com a vontade de Deus, de ler a palavra de Deus, de aplicá-la à nossa vida como princípio e não como regra. Essa saciedade, então, nos torna fartos em Deus. Essa justiça também pode ser entendida como a busca pela justiça social. E aí eu digo para vocês, sair no madrugada com Deus, ir à Cristolândia, servir a pessoas que não podem nos retribuir, ajudar, amparar moradores de rua, usuários de drogas, pessoas que não podem pagar pelo que você tem feito por elas, independente de qualquer recurso. Para mim, essa é a maior busca social, da justiça social que nós podemos promover. Porque os pobres sempre estarão sobre a face da terra por causa da injustiça humana, por conta do homem não conseguir buscar saciedade na justiça de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus, para que sejamos todos fartos, saciados. Pergunta então, será que você tem buscado avidamente, da mesma forma que você tem fome e sede
de comer? Você tem buscado avidamente essa fome e sede sendo saciada na vontade de Deus, na palavra de Deus, ou segundo a sua vontade, segundo a sua justiça própria, segundo o seu preceito de justiça e não segundo o preceito de justiça que a palavra de Deus nos ensina? Se você tem buscado essa saciedade na palavra de Deus, eu queria que você comentasse agora aí no seu grupo o que você tem feito para que a justiça de Deus seja estabelecida sobre a sua vida e na vida de outras pessoas. Qual é a atitude prática que você tem feito para que naquilo que cabe a você, essa equidade da justiça de Deus seja estabelecida como uma justiça social? Aonde você tem se envolvido com algo tão prático que faz a justiça de Deus ser estabelecida? Ou, na verdade, se você só tem buscado saciar a sua fome e a sua sede na sua justiça pessoal, na sua forma de agir e pensar. Eu queria que você perguntasse agora quem tem agido com essa justiça ou se você tem agido buscando essa justiça. Que Deus nos abençoe para que a gente promova a justiça de Deus como algo que nós buscamos com toda a avidez na vida de outras pessoas e também na nossa. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.